Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar o conjunto dos números reais. É aquele que engloba vários dos conjuntos, tá bom? Porque o conjunto dos números reais, ele é o pai e a mãe de todos os outros conjuntos, exceto dos mais para cima lá, que são os complexos. Mas podemos citar aqui os naturais, inteiros, racionais e irracionais, tá certo? Vamos ver o início então do conjunto dos números reais? Olha só, conforme eu disse para vocês, o conjunto dos números reais, ele vai ser o papai de todos e a mamãe de todos esses conjuntos aqui, certo? E ele é representado pela letra maiúscula R, ou pode vir assim, ó, os números reais, tá certo? Esses números reais, pessoal, então é da seguinte forma. Nós temos o primeiro conjunto numérico, que são os números naturais, que será quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois, nós temos o conjunto dos números inteiros. Quem seria o conjunto dos números inteiros? Todos os naturais mais os seus negativos. Então, menos 1, aqui estaria menos 2, menos 10 e assim por diante. Depois, nós temos o conjunto dos números racionais. Que quem são os racionais? Todos os naturais, todos os inteiros, mais as frações, as dízimas periódicas, os números decimais exatos. Então, são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então, tipo, 1/2, 6/3, 2,333 e assim por diante. Aí vem o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que não podem ser expressos na forma de uma fração. Então, exemplo deles é o π, raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 5, ou seja, são aquelas raízes que não são exatas. Então, ela não tem um padrão após a vírgula. Ela não tem um período que vai se repetir após a vírgula. Ok? E esse, então, são o conjunto dos números irracionais. E reparem que os racionais e os irracionais não tem ninguém em comum a eles. E para comandar toda essa bagaça aqui, aí que vem os números reais. Então, ele comanda todo mundo aqui. Então, quem que seria o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais, pessoal, nada mais é do que a união entre os números racionais com os números irracionais. Então, se na sua prova está escrito conjunto dos números reais, cara, você tem que estudar o conjunto dos números reais, essa aulinha minha aqui, que eu vou dar uma aula mais genérica dos números reais, mas para você se aprofundar, para ver os tipos de problema que pode ter na prova de vocês, vocês devem estudar também a aula de números naturais, a aula de números inteiros, a aula de números racionais e a aula de números irracionais, fora essa daqui, tá certo? Então, é meio que um conjunto de vários fatores aqui que você tem que saber quando se fala dos números reais. Todos esses daqui formam os reais. Então, são problemas de diferentes maneiras para se resolver. Cara, beleza. Falamos de números reais aqui, que é o conjunto de todos esses malucos aqui. Mas não tem como falar de números reais se não ir para a parte de intervalos reais. O que seriam os intervalos reais? Que é a parte que nós vamos ver aqui agora. Esses intervalos reais é onde está entre um valor e outro. Por exemplo, entre o 2 e o 5. Quantos números reais possuem entre o 2 e o 5? Aí você pensa, poxa, entre o 2 e o 5 eu tenho o 3 e tenho o 4. Você errou. Porque não é só o 3 e o 4. Entre o 2 e o 5 você tem infinitos números. Porque os números reais podem ser todos os números na reta real que estão entre o 2 e o 5. 2,1, 2,01, 2,0001, 2,999999, 4,999999, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 7, de 8, de 9, de 10. Infinitos valores que estão entre 2 e 5 dentro dos números reais. Mas vamos escrever então de acordo com o seu intervalo. Vamos saber expressar esse intervalo. Olha só. Intervalo aberto de extremos. É os intervalos abertos. Então ele pode ser assim, ó, com o colchete virado para fora do número, ou você pode utilizar também o quê? O parênteses. Então, de intervalo AB aberto. Então, o que significa esse intervalo aberto de extremos? É um x que pertence aos reais, tá o quê? Esse x ele é maior do que A
e menor do que B. Em outras palavras, na nossa reta, nós vamos ter o A e vamos ter o B. O meu X está entre A e B, mas eu não posso pegar nem o A, nem o B, porque o intervalo ele é aberto. Então não pega nem o A e nem o B. Esse daqui é o intervalo com os dois extremos abertos. Agora, intervalo fechado de extremos. Gente, intervalo fechado é aquele que está com o parênteses correto. Então, é um x que pertence aos reais. Tá o quê? Esse x ele tem que ser maior ou igual a A e menor ou igual a B. Diferente do anterior, que é o intervalo aberto, nesse intervalo fechado, você tem que ter o conjuntinho fechado. A bolinha aqui tem que estar fechada, então. Por quê? O que significa isso? Porque eu posso pegar o A e posso pegar o B. Então, se eu tivesse um intervalo lá assim, ó, fechado, de 2 e fechado em 5. Significa que eu posso pegar exatamente o 2? Posso. Fechado em 5. Significa que eu posso pegar exatamente o 5? Posso. Diferente do anterior, porque se fosse aberto do 2 até o 5, eu poderia pegar números muito próximos a 2 aqui à direita, mas não exatamente o 2. Por exemplo, eu poderia pegar 2,00000000001. É maior do que 2, então eu posso pegar. Assim como eu poderia pegar aqui 4,999999999, que também é menor do que 5, então eu posso pegar ele. Esta é a diferença básica entre intervalo fechado e intervalo aberto. Mas também nós podemos ter intervalo onde um deles é aberto ou fechado do outro lado. Então, olha só, esse AB aqui, ó, o A é fechado e o B é aberto. Então, para o A tem o sinal de igual junto e para o B não tem o sinal de igual. Isso significa que eu fizesse o quê, ó? Nesses exemplos citados aqui, eu teria isto, ó, fechado em A e aberto em B. Se é fechado, a bolinha é pintadinha, fechadinha. Isso significa que eu posso pegar o A, mas não posso pegar o B. Se fosse lá em números ó, de 2 até 5, significa que eu posso pegar o 2, mas não posso pegar o 5. Então, eu poderia chegar até 4,999, mas não exatamente no 5. Mas o 2 eu poderia pegar. Então, esse é o intervalo aberto à direita. E o intervalo aberto à esquerda, ou também ele pode ser chamado de fechado à direita, é o contrário desse daqui. Como assim? Agora ele vai ser aberto na esquerda e fechado na direita. Isso significa que, ó, que ele tem que ser o quê? Maior, o x tem que ser maior do que A, mas pode ser menor ou igual a B. Naqueles exemplos que eu estava usando de 2 e de 5, eu posso pegar exatamente o 5, mas não posso pegar o 2. Então, eu posso pegar 2,000001, mas não posso pegar exatamente 2. Tá bom? Tudo bem? Então, é de 2 até 5. Ok? Então, essa daqui, pessoal, é a partezinha do estudo dos intervalos para saber se vai ser aberto ou se vai ser fechado. Agora, olha só o que nós vamos fazer. Resolver um probleminha sobre os números reais. Então, acompanhem comigo. Olha só. Sobre o conjunto dos números reais, estão corretas as afirmações. Bom, vamos resolver isso daqui. Se você quiser dar uma pause no vídeo para você tentar resolver e depois acompanhar a minha resolução, também fica a seu critério, tá certo? Mas vamos lá. O número raiz de 7 é um número irracional. Raiz de 7, ele é irracional. Portanto, é também um número real. Lembra do desenhozinho das bolinhas que eu fiz lá no início dessa aula? Então, os números reais, ele é formado através da união entre os racionais com os irracionais. Se o raiz de 7 é um número irracional, e isso está certo, então ele também é um número real. Isso está certo. Então, isso daqui é verdadeiro, está correto. Bom, segundo, o número 3/5, que é 3/5, é um número racional. Se ele é um número racional, isso é verdadeiro ou é falso? Vamos analisar. 3/5 é uma fração. É um número racional. Sim, beleza, ótimo. Portanto, é também um número real.
Cara, os reais são os racionais com os irracionais. E o 3/5 é racional. Então, isso daqui também está certo. Beleza. Ó, todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional. E todo número racional é real. Então, todo número natural, ele vai ser inteiro? Lembra do desenhozinho que eu fiz? Ó, naturais, inteiro, racional, irracional do lado dos racionais e comandando todo mundo, os reais. Bom, todo número natural é inteiro. Todo número natural é inteiro? Ó, o natural não está dentro do inteiro? Tá, então todo número natural é inteiro. Todo número inteiro também é racional. O inteiro, ó, não está dentro dos racionais? Tá, então todo inteiro é racional. E todo racional, ele é real. O racional não está dentro do real? Tá, então todo racional é também um número real. Então também está certo. Logo, todas estão corretas. Alternativa correta, alternativa E. Veja que esse probleminha aqui era mais probleminha teórico, para você saber lá da estrutura dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Agora vamos ver alguns probleminhas para matarmos essa parte de números reais. Olha só, questão número 1. Meu xará aí, ó, por isso que eu já trouxe ela de número 1. Mário começou a praticar um novo jogo que adquiriu para seu videogame. Considere que a cada partida ele conseguiu melhorar a sua pontuação, equivalendo sempre a 15 pontos a menos que o dobro marcado na partida anterior. Se na quinta partida ele marcou 3.791 pontos, então a soma dos algarismos da quantidade de pontos adquiridos na primeira partida foi igual a... Veja bem, vamos tentar entender esse problema, porque ele é bem difícil. Ele tem lá, primeira partida, segunda partida, terceira partida, quarta partida e quinta partida. Na quinta partida, ele marcou 3.791 pontos, ok? Só que aí, ele fala o seguinte, em cada partida ele vai melhorar a marca dele. E como que ele melhora isso para cada partida subsequente? Ele fala o seguinte, equivalendo sempre a 15 pontos a menos do que o dobro marcado na partida anterior. Então, partida anterior, ele faz o dobro da partida anterior menos 15, certo? Ok. Então, esse 3.791, ele equivale a quem? Ao dobro da partida anterior menos 15. Então, isso daqui ele é igual a 2 vezes a partida anterior menos 15. Como que eu vou fazer para resolver todas as questões daqui, da quinta até chegar na primeira? Que eu vou para a quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. Como que eu vou fazer isso daqui? Olha só, eu pego e faço 3.791 mais 15, porque está menos 15, vai para o outro lado, vira mais. Mais 15, isso vai dar 6, 10, 8, 3. E faço o quê? Não está multiplicado por 2? Então eu divido por 2. Esse valor. Então eu sempre vou somar 15 e aí dividir por 2. É chamado de operação inversa, é a regressão. Eu saio do final para ir para o princípio. Para sair do final para ir para o princípio, eu faço de trás para frente. Aqui não era 2 vezes a partida anterior menos 15? Para sair do final, para ir para o começo, eu somo 15 e aí eu divido por 2. Então aqui vai dar 1, 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1, desce o 8, 9, 2 vezes 9, 18, 10, 0, desce o 0, 0, desce o 6, 3. Então na partida anterior ele fez 1.903 pontos. E para ir para a terceira partida, como que eu faço? Eu faço 1.903 mais 15, dá 1.918, e divido por 2. Tem que pegar o 19, que dá 9 vezes 2, 18, para 19 sobra 1, desce 1. 11, dá 5. O
que dá 10, sobra 1, desce o 8. 9. Então dá 959. Significa que na terceira partida ele fez 959 pontos. Para ir para a segunda partida, como que eu faço? Mesmo processo. Somo 15 e depois divido por 2. Então 959 com 15. 9 mais 5, 14. 5, 6, 7. 9. Então dá 974. Agora eu divido por 2. 4, que dá 8, sobra 1. 17, que dá 8, que dá 16, sobra 1. 4, que dá 7. Então dá 487. Então na segunda partida ele fez 487 pontos. Estamos quase acabando, porque agora a gente vai chegar na primeira. Como que eu faço para fazer quantos pontos ele teve na primeira? 487 mais 15. 7 mais 5, 12. 8 mais 2, 10. 5 dá 502. 502 eu vou dividir por 2. Dá 2 vezes, que dá 4, sobra 1, desce o 0. 10. Dá 5, que dá 10. 0, desce o 2. Que dá uma vez, 0. Então, quantos pontos que ele fez na primeira partida? Na primeira partida ele fez 251 pontos. Se ele fez 251 pontos, matou o meu exercício. Por quê? Porque ele quer saber o quê? A soma desses algarismos. Então, 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. 8 é o que nós temos, a alternativa D. Olha só, questãozinha pancada, né? Pancadeira. Por quê? Poxa, você tinha que pensar de baixo para cima para resolver o tal problema. Fiquem atentos a isso daí, então. Vamos ver a questão de número 2? Olha só. Considere M um número real menor que 20 e avalie as afirmações 1, 2 e 3. Cara, M é um número real menor do que 20, então 20 menos M, ele é um número menor do que 20. Aí você pensa, é um número real, então vamos lá. 19, 20 menos 19, 1. Menor que 20. 18, 17, 16, até chegando no 0. Chegou no 0, 20 menos 0, 20. Menor que 20. Cara, já não é menor que 20, então já não vale. Mas além do 0, cara, pega lá, menos 3. Quanto dá 20 menos 3? Isso aqui é 20 mais 3. 20 mais 3 dá 23. Qualquer número abaixo de 0, o que vai acontecer? Vai aumentar, ou seja, vai ser maior do que 20. Então essa primeira está correta? Nem aqui, nem em qualquer lugar desse meu Brasilzão. Segunda, 20 vezes M é um número maior do que 20. Cara, pode até ser. Se você pegasse aqui, ó, com M maior do que 1. O M menor do que 1 vai dar um número menor do que 20. Então não pode ser, isso aqui está errado. Como assim? Pega o M igual a 0. Quanto dá 20 vezes 0? Dá 0. E é maior do que 20? Não. Então já caiu por água abaixo isso daqui. Ah, mas pega ainda o M igual a menos 3. 20 vezes menos 3, menos 60. Menos 60 é maior do que 20? Negativo. Então também está totalmente errada. E a terceira? 20M é um número menor que 20. Agora, será que ele vai ser menor do que 20? Cara, não. Porque ele só fala que o M ele é menor do que 20, mas ele é real. Pega o M, sei lá, igual a 5. Quanto dá 20 vezes 5? 20 vezes 5 ainda dá 100. Quando ele fala é um número menor que 20, ele está afirmando que todos serão. Senão ele deveria falar o seguinte: 20M pode ser um número menor do que 20. Aí muda todo o contexto. 20M pode ser um número menor que 20? Sim, pode ser. Não é garantido, mas pode. Mas quando ele fala é um número menor do que 20, tem que valer para todos. Então essa terceira também está totalmente errada. Sendo assim, as três estão erradas. Então é correto afirmar que tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3 são falsas. Logo, esta questãozinha para vocês resolverem era uma questãozinha mais teórica, que vocês tinham que analisar o
que seriam os números reais, quem poderiam ser os seus elementos para resolver este problema, tá bom? Vamos continuar então para a questão número 3? Olha só. Na figura abaixo, o ponto que melhor representa a diferença 3/4 menos 1/2 na reta dos números reais é. Então ele tem que saber onde que vai representar melhor isso daí. Então a diferença de 3/4 menos 1/2, cara, o que você tem que fazer? MMC, subtração de fração. MMC entre 4 e 2 dá por 2. Dá 2 e 1 por 2. 1 e 1. Então MMC será 4. 4. 4. 4 dividido por 4, 1. Porque a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Então dá 1 quarto. O que é 1 quarto, gente? Olha só, o O é 0 e o R é 1. Cara, se o R é 1 e a sua resposta é 1 quarto, com certeza não é ele. Muito menos o S, que está para onde? Está para a direita do 1, então é maior do que 1. Então esse aqui também não pode ser. Sobrou quem? A B e a A. Ou vai ser o P ou vai ser o Q. O que é 1 quarto? É eu dividir algo em 4 pedaços e usar 1. Então, olha só, de 0 a 1. 1, 2, 3, 4. Dividir 4 pedaços e vou usar 1. Quem que é o meu valor? P. Então, a minha alternativa correta é a alternativa A, porque 1 quarto é a metade da metade. Então, só pode ser o ponto P. Então, esta questãozinha aqui era para vocês pegarem, fazer a continha lá da fração e depois saber onde na reta numérica, na reta dos números reais, que ele seria representado. 1 quarto, gente, ele é a metade da metade. Por isso que de 0 a 1, ele dividiu na metade e depois na metade de novo. Aí chegou no 1 quarto, tá certo? Vamos ver a última questão para a gente matar essa parte de números reais. Olha só. Uma caixa contém certa quantidade de lâmpadas. Certo? Ao retirá-las de 3 em 3 ou de 5 em 5, sobram 2 lâmpadas na caixa. Entretanto, se as lâmpadas forem removidas de 7 em 7, sobrará uma única lâmpada. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de lâmpadas que há na caixa, sabendo que esta comporta um número máximo de 100 lâmpadas. Gente, é uma dessas alternativas aqui, correto? Óbvio, né? Porque senão eu não teria colocado elas. Mas vou resolver esse exercício jogando com as alternativas. Por quê? Vamos pensar juntos. Se eles dividir de 3 em 3, ou de 5 em 5, sobra 2, correto? Então, olha só, 36. Se eu tirar 2, dá 34. 34 dá para dividir por 3 e por 5? 34 não divide por 3 e nem por 5. Então não pode ser a alternativa A. Alternativa B, 57. 57 menos 2. Tira 2. Por quê? Por que eu estou tirando 2, pessoal? Porque não se fala que sobra 2 lâmpadas na caixa? Sim, sobram 2. Então se eu tirar 2, tem que dar uma divisão exata pelo 3 e pelo 5. Então olha só, 57 menos 2 dá 55. 55 dá para dividir por 3 e por 5? Por 5 até dá. 55 dá para dividir por 5, mas por 3 não dá. Como que eu sei que não dá? Porque para dividir por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. E aqui 5 mais 5 dá 10. E 10 não é divisível por 3, então isso daqui não pode ser. C, 78. 78 menos 2 dá 76. 76, será que divide por 3 e por 5? Será? 7 mais 6, 13. 13 não divide por 3, então já era. E nem por 5, por quê? Porque para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Então só sobrou 92, né? Claro que vai ser ela. Mas vamos ver o porquê. Porque 92 menos 2 dá quanto? 90. 90 dá para dividir por 3 e por 5? Vamos ver. 90 divide por 3?
Sim. 90 divide por 3, dá 30. 90 divide por 5? Sim, termina em 0. Então dá para dividir por 5. Então olha só que maravilha. Deu para dividir por 3 e por 5. Mas esse daí não era o único critério, porque também poderiam ser divididas do quê? De 7 em 7. Só que aí, se fosse de 7 em 7, sobraria uma lâmpada. Então, para testar por 7, eu tenho que fazer o quê? 92 menos 1 dá 91. Será que o 91 divide por 7? 1 vezes 7, 7 para 9, 2. Desce 1, 21. 3 vezes 7, 21. 0. Dá exato. Então, olha só, 92, se eu tirar duas lâmpadas, dá 90, que aí dá para dividir por 3 e dá para dividir por 5. Então, bateu por 3 e por 5. 92, se eu tirar uma lâmpada, dá 91, que aí dá para dividir por 7. Então, bateu o que ele falou por 7 também. Então, por isso que ela é a minha alternativa correta, alternativa D. Então, pessoal, essa foi a aula de números reais. Só recordando vocês que os números reais não é apenas isso. Isso aqui é apenas alguns probleminhas de números reais. Porque os números reais eles são muito maiores. Então, números reais, conforme eu disse para vocês, são a união entre todos os conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais e irracionais, tá certo? Então, se quiser uma aula bem mais ampla, se você tiver um pouquinho de tempo, recomendo que estude todos esses conjuntos numéricos aí, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!